contra a Covid-19 requer atenção com relação aos prazos, principalmente quando a pessoa que vai ser vacinada já foi infectada. Pois é, Rodrigo. Agora a gente confere quais os prazos, no caso das crianças, na hora da vacinação contra a Covid. Para isso, a gente convidou o pediatra Paulo Gustavo Xavier. Bom dia, doutor Paulo. Seja bem-vindo novamente à Rádio Cidade. Conte para a gente, esse intervalo entre uma dose e outra, qual que deve ser para as crianças? Olá, bom dia. Sempre uma grande satisfação. A recomendação que a gente tem atualmente é que o intervalo entre a primeira e a segunda dose para a criança sejam de 3 semanas. A criança toma a primeira dose e 3 semanas depois vai tomar a segunda dose. No caso de crianças que já tiveram a Covid-19, também existe um prazo que deve ser respeitado para que ela possa ser vacinada? Sim, essa é uma pergunta muito importante e os pais têm que estarem muito atentos com relação a isso. Se houver suspeita de Covid na criança, ou se a criança tiver realmente o teste confirmativo, a recomendação são 30 dias após a confirmação do diagnóstico. Então, se você tem sua criança que está com tosse, coriza e há uma suspeita de Covid, deve-se fazer o teste antes de fazer a vacina e, se o teste for positivo, esperar 30 dias para poder vacinar a criança. Ô, doutor Paulo, no caso, se o prazo não for respeitado, tanto essa espera aí entre a infecção da Covid e a dose da vacina, quanto o intervalo entre uma dose e outra, o que é que pode acontecer? A resposta da vacina pode não ser totalmente efetiva. Então, se você fizer a dose de reforço fora do prazo, é possível que a gente não tenha a mesma resposta imunológica que a gente teria se você fizesse dentro do prazo. A mesma coisa a questão da infecção. Se você não respeitar esse período de 30 dias para se vacinar depois que teve Covid, a vacina pode não ter o efeito adequado. Não é que a vacina vá fazer mal, mas é que ela pode não ter a mesma resposta. Ou seja, a criança não pode ficar não tão bem protegida como se tivesse seguido os prazos. Doutor, pode acontecer de surgirem efeitos colaterais se o intervalo não for respeitado? Ou provável, não tem nenhum estudo que diga que a gente vai ter um efeito maior ou algum risco maior se a gente não respeitar o intervalo. O que pode acontecer é você não ter essa resposta imunológica efetiva, ou seja, a vacina não ser tão eficiente se você não respeitar os prazos. Os efeitos colaterais são os mesmos das vacinas que habitualmente a criança já faz, um pouco de dor no local da aplicação, pode dar um pouquinho de moleza, em casos mais raros, febre, são os principais sintomas, assim, os efeitos colaterais. Ô, doutor Paulo, você já tem observado, por exemplo, algum tipo de reação nessa imunização infantil? Veja, a maior efeito colateral que a gente observa é dor no local da aplicação. Basicamente, isso a gente já vai com quantidade razoavelmente alta de crianças vacinadas em Caruaru sem nenhuma intercorrência. Portanto, no Brasil, a gente tem um número também alto de crianças vacinadas sem nenhuma intercorrência aparente. No mundo, a gente já está atingindo cerca de 9 milhões de crianças vacinadas sem também nenhum registro de algum efeito importante. Atualmente são 2 fabricantes, que disponibilizam essas vacinas pediátricas aqui no Brasil. No caso da Pfizer, é uma dosagem específica para esse público. A Coronavac é a dose comum que a gente já está habituado aqui no país. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre a diferença de cada uma delas e, no caso específico da Pfizer também, que essa vacina da Pfizer é específica para esse grupo, esse grupo de crianças. Inclusive até a Pfizer, Rodrigo, tem a versão pediátrica e a Coronavac não, é a mesma que é aplicada em adultos. É a mesma para adulto. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre essas diferenças. Certo, pergunta muito interessante. Primeiro, a tecnologia da vacina é um pouco diferente. Então, a Pfizer, ela usa uma tecnologia chamada de tecnologia de RNA. Ela tem uma pequena expressão do código genético do vírus dentro da vacina, e aí essa expressão genética ela vai lá na célula humana e estimula a célula humana a produzir os anticorpos de defesa contra o vírus. A vacina da Coronavac é uma vacina de vírus atenuado, ou seja, ele pega o vírus, enfraquece o vírus e aí coloca no organismo, e isso faz com que o organismo se estimule a se defender. Então, são 2 tecnologias diferentes.
Para você liberar uma vacina, você precisa fazer estudos. Então, o estudo da Pfizer, ele foi feito utilizando 3 doses diferentes de vacina. Eles pegaram um grupo de crianças e aí fizeram o primeiro grupo recebendo 1/3 da dose do adulto, o segundo grupo recebendo 2/3 e um terceiro grupo recebendo a dose de adulto. A dose de adulto, para a Pfizer, é cerca de 30 microgramas. E aí o que é que eles perceberam? Eles perceberam que aquelas crianças que receberam 1/3 da dose, ou seja, 10 microgramas, elas tiveram uma excelente resposta imunológica e com pouquíssimos ou quase nenhum efeito colateral. Então a dose da Pfizer padronizada ficou sendo 1/3 da dose de adulto. Para não causar confusão na hora da administração, o fabricante ele produziu um frasco diferente, com uma coloração diferente, com uma coloração laranja, para a gente não confundir. Então, a dose da Pfizer, ela é 1/3 da dose do adulto para criança, e foi liberada para crianças a partir de 5 anos. Quando se começou o estudo da Coronavac para crianças, eles usaram doses menores e doses iguais à de adulto, e perceberam que para você atingir a resposta imunológica de uma criança, você precisava da mesma dose de adulto, e que você teria os mesmos efeitos colaterais se você estivesse usando metade da dose ou a mesma dose. Então, para a Coronavac, ficou estabelecido que seria a mesma dose de adulto. Então, aí a gente não precisa de frasco diferente, nem de aplicações diferentes. Lembrando que a Coronavac liberada para o Brasil são para crianças a partir de 6 anos de idade. Doutor Paulo, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como funciona o sistema imunológico da gente após a gente tomar a vacina, porque muita gente acredita que após tomar a vacina adquire a doença e não tem nada a ver com isso. Eu queria que o senhor explicasse como é que a vacina age no nosso corpo e estimula, né, os anticorpos para que, caso tenha o contato, né, com o vírus, esses anticorpos combatam esse vírus. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, claro. Também outra pergunta muito interessante. Então, parabéns pelas perguntas. As perguntas são extremamente excelentes. O que acontece é o seguinte: o nosso sistema imunológico é um sistema extremamente complexo. A gente pode dividir ele em algumas partes. De maneira didática, a gente divide em 2 grandes partes, que a gente chama de imunidade inata e imunidade adquirida. Imunidade inata é aquela do nosso próprio organismo, a gente nasce com ela e vai desenvolvendo ela. E a imunidade adquirida é aquela que a gente vai aprendendo a partir das infecções. Então, o que acontece? Toda vez que o nosso organismo ele tem contato com um vírus ou uma bactéria, o nosso sistema de defesa ele vai lá, chega próximo desse vírus ou dessa bactéria e começa a fazer esse combate, essa defesa. Para fazer isso, o organismo precisa aprender como se defender. Então, quando você tem contato com um vírus ou uma bactéria que o seu organismo ainda não teve esse combate, então ele apanha um pouquinho até aprender a se defender. Então, é justamente quando a gente tem essa infecção. E aí o organismo ele faz como se fosse um retrato. Ele guarda a lembrança daquele vírus ou daquela bactéria baseado na estrutura de proteínas desse micro-organismo. Toda vez que esse micro-organismo tentar entrar no nosso corpo, o nosso sistema imunológico vai lembrar, vai buscar lá naquele arquivo de memórias, ele diz: olha, eu já combati essa infecção e agora eu sei como defende. Então ele produz anticorpos específicos, porque para cada tipo de vírus e bactéria você tem que produzir anticorpos específicos. Então o organismo, como ele já tem essa memória, ele produz esses anticorpos especificamente, e aí o combate à infecção ele é muito mais rápido. Quando a gente faz uma vacina, a gente pula muitas etapas nessa infecção. O que é que a gente faz? A gente induz o organismo a produzir esses anticorpos de defesa sem passar pela infecção. Mas a produção desses anticorpos de defesa pode trazer alguns sintomas para o nosso organismo, que é justamente um pouco de febre, moleza no corpo, mal-estar, dor de cabeça. Então, esses sintomas que a gente sente é o nosso organismo produzindo esses anticorpos. Aí ele guarda essa memória, fica tudo lá guardadinho. Se o vírus, no caso da Covid, né? Então, se o vírus ele entra em contato com o organismo, então o nosso sistema imunológico vai lá buscar na memória e diz: não, eu já tenho essas defesas prontas. Então, ele produz essa defesa rapidamente e aí não dá tempo do organismo, do vírus produzir a infecção no nosso organismo. Então, a tecnologia das vacinas é justamente essa. É de induzir o nosso organismo a produzir um anticorpo específico contra aquele vírus. Ele guarda essa informação na memória. Quando a gente tiver contato realmente com o vírus, então a gente já produz esses anticorpos e já se defende, sem precisar passar por todas aquelas etapas de infecção grave
como a gente via anteriormente. Então, é por isso que, em contato com o vírus, a gente vai adoecer. Então, é importante saber que a vacina ela não vai prevenir contra a doença, ela vai prevenir que o organismo faça uma infecção, que o micro-organismo faça uma infecção grave. Então, a função da vacina é proteger o nosso organismo contra formas graves da doença. Perfeito, doutor Paulo. Olha, a gente agradece bastante essas orientações, né? E torcemos aí para que as pessoas cada vez mais se conscientizem da necessidade da vacinação e levem as crianças aos postos para tomar a vacina contra a Covid-19. Isso é realmente fundamental, aproveitando para fechar o meu raciocínio, dizendo que nós estamos observando um aumento importante no número de crianças com Covid, crianças internadas com Covid, óbitos de crianças com Covid desde dezembro também aumentaram, então mais um motivo importante para que os pais vacinem suas crianças. Perfeito, tá aí. A gente ouviu o pediatra Paulo Gustavo Xavier, falamos aí sobre a imunização, principalmente a de crianças, para aqueles pequenos, né, que tiveram Covid, então qual o prazo para esperar aí para tomar a vacina?